Oi, pessoal. Nós assistimos como Jesus Cristo ressuscitou. A gente viu os discípulos abraçando a Jesus, segurando a sua mão, e eu também me segurei para não ir junto, né? Em Kiribati, a gente fez a cantata de Natal. E naquele tempo, a primeira-dama do presidente estava lá. E quando a Ana estava difícil, sofrendo, falou que ela subiu no palco, a primeira-dama, e deu $15 para ajudar ela. E hoje a gente fez a cantata de Páscoa lá nos Estados Unidos, né? E aqueles soldados que estavam chicoteando a Jesus Cristo, aquelas pessoas que estavam assistindo lá nos Estados Unidos arrancaram o chicote da mão dele e não deixaram chicotear Jesus. Pessoal, a gente fez um teatro, mas isso foi o que realmente aconteceu. Vamos ler Romanos, capítulo 4, versículo 25. Romanos, capítulo 4, versículo 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A Bíblia aqui fala que Deus deixou com que Jesus Cristo morresse na cruz por causa das nossas transgressões. E depois que ele... Por que ele ressuscitou? Ele ressuscitou para testemunhar que nós fomos salvos, nós fomos lavados dos pecados. Por causa da nossa justificação, ele ressuscitou. Hoje nós assistimos que Jesus Cristo não simplesmente foi crucificado, mas ele morreu na cruz pela punição dos nossos pecados. Então, e quando ele ressuscitou para testemunhar que nosso pecado foi lavado. Ele ressuscitou para falar, você já não tem mais pecado, você foi lavado, você foi justificado. Então, a maioria das pessoas pensa como? Porque elas vivem centralizadas em si. Mesmo que elas leiam a palavra da Bíblia, mas elas não sentem verdadeiramente como se fosse a palavra de Deus. Então, quando Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou, antes de Jesus Cristo ser crucificado, várias vezes Jesus Cristo falou, eu vou morrer, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Uma coisa que a gente não consegue entender. Se Jesus Cristo morreu por uma pessoa como eu, então ele morreu para lavar meu pecado. Então ele foi crucificado. Tá, então, se ele falou que ia ressuscitar em 3 dias, então vamos esperar para ele ressuscitar. Então, isso eu não consigo compreender. Então, eu faço pregações na minha igreja. E as minhas pregações são gravadas e as pessoas podem escutar de novo por fita cassete ou pela internet. Mas as pessoas, quando elas escutam de novo, elas se assustam. Eu escutei isso mesmo? Mesmo que elas tenham escutado, elas não escutam, por isso que quando escutam de novo, fica de uma forma viva. Então, em outras palavras, depois que vocês escutarem os meus sermões, escutem mais uma vez. Eu não me lembro dessa palavra, mas ele falou sobre isso. Então, se você virar a fita e escutar de novo, com certeza você escutou essa palavra. Mas se você escutar 2, 3, 4 vezes,
Com certeza, é uma palavra que eu já escutei. Mas eu acabo escutando como se eu nunca tivesse escutado, como se fosse a primeira vez. E se eu escutar 2 vezes, 3 vezes? Ah, ele falou isso. Então, uma coisa que você não escutou a primeira vez, você escuta na segunda, depois você escuta a terceira e depois escuta na quarta. Por que acontece isso? Com certeza pode ser porque nós não temos uma boa memória. Então, mas as outras coisas a gente escutou e pode dizer que escutou. Ah, eu escutei isso. Mas quando a gente escuta sobre o Evangelho de Deus, Satanás, ele tapa os nossos olhos e os nossos ouvidos. Então, mesmo que a gente tenha escutado, a gente não se lembra. Outras coisas jamais é assim. Mas se vocês escutarem a minha pregação 1, 2, 3 vezes, com certeza a primeira vez você escutou. Aí a segunda vez, mas eu não me lembro dele ter falado isso. Quando você escuta a segunda, terceira vez, ele também falou sobre isso. Vocês não compreendem direito, né? Sim. Mas quando vocês escutam a palavra de Deus, com certeza sempre acontece isso. Antes de Jesus Cristo morrer na cruz, Jesus Cristo falou, eu vou ser crucificado, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. E eu vou para Galileia. Várias vezes Jesus falou isso. Está escrito na Bíblia e os discípulos escutaram isso várias vezes. Se essa palavra tivesse guardada no coração deles, se eles se lembrassem da palavra de Jesus Cristo, é verdade, Jesus Cristo morreu na cruz. Então, depois de 3 dias, ele vai ressuscitar, ele falou. Então, de acordo com as suas palavras, ele vai ressuscitar em 3 dias. Então, nós devemos falar dessa forma. Hoje, a gente assistiu a cantata de Páscoa. Mas, mesmo escutando essas palavras, nenhum desses discípulos se lembraram dessa palavra. Então, embora os discípulos tenham escutado essa palavra, mas ninguém se lembrou da palavra que Jesus falou. Então, como nós devemos compreender esse tipo de coisa? E no livro de Romanos está escrito assim, em 2 Coríntios está escrito assim, que o espírito desse mundo, que o rei desse mundo cerrou os olhos das pessoas para que não possam perceber o evangelho. Com certeza eu escutei o sermão do pastor. Mas se você escutar de novo, você vai ver como se você vai escutar como se não tivesse escutado antes. Então, quando a gente escuta a palavra, a gente escuta como se não tivesse escutado. Então, todos os membros da nossa igreja sabem isso. Eles ficam sentados na hora da pregação. E eles escutam a pregação no culto, mas quando eles entram na internet ou fita cassete, escutam de novo. Nossa, eu não me lembro disso. Nossa, ele falou isso. E de novo, eles escutam a palavra, percebendo essa palavra de uma nova forma. Muitas vezes acontece isso. Se vocês forem para casa depois e escutarem, vocês vão poder experimentar isso. Com certeza, nós escutamos pelo nosso ouvido. Mas Satanás, ele trabalha no nosso coração e faz com que a gente não aceite no nosso coração, faz com que a gente não se lembre das palavras. Quando eu leio a Bíblia, sabe o que é muito interessante? Se, de acordo com a palavra que nós acabamos de ler, Jesus Cristo
foi entregue pelas nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, Jesus Cristo morreu na cruz para lavar nossos pecados. E Ele ressuscitou por quê? Olha, eu fui punido, olha aqui na minha mão. Olha aqui na minha costela. Olha a marca aqui na minha mão. Foi por causa dos seus pecados que eu fui crucificado na cruz. Naquele tempo, todos os seus pecados foram lavados. E eu ressuscitei, sabe por quê? Porque eu já lavei todos os seus pecados. Então vocês não têm mais nenhum pecado. Vocês foram justificados. Não tem mais nenhum pecado sobrando. Vocês foram lavados. Para testemunhar isso, Ele ressuscitou. E com certeza na palavra da Bíblia, Deus falou que Jesus Cristo ressuscitou pela nossa justificação. E Jesus Cristo, Ele, não só teoricamente, mas de verdade, Ele morreu para lavar os nossos pecados. Mas sabe o que é incrível? Na Bíblia tem vários versículos escritos assim, mas as pessoas não sabem disso. Hoje de manhã eu vou ler Romanos capítulo 3, versículo 23. Não está aparecendo no monitor? Tem como mostrar no monitor? Eu vou ler. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo foi crucificado na cruz para lavar nosso pecado. Com certeza Deus falou que nós fomos justificados. Não é porque a gente tem pecado que a gente é justo. Não é porque a gente não cometeu pecado. Sim, cometemos pecados. Mas porque na cruz Jesus Cristo pagou por todos os nossos pecados. Então, todos os nossos pecados foram perdoados, na Bíblia diz isso, e por isso nós fomos justificados. Então, há muitas palavras assim na Bíblia. E vamos procurar um outro lugar. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nós cometemos esses pecados, mas pela cruz de Jesus Cristo nós fomos lavados. Nós cometemos esses pecados, mas nós fomos justificados. Mas fostes santificados. Pessoal, a Bíblia fala claramente que o nosso pecado todo foi lavado perfeitamente. Mas hoje em dia, muitas pessoas que vão para as igrejas, mesmo falando que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados na cruz, mas muitas pessoas, a maioria delas falam o quê? Eu sou pecador, eu tenho muito pecado, choram orando. A maioria dos membros das igrejas fazem dessa forma.
Mesmo não lendo uma outra Bíblia, mas lendo a mesma Bíblia. Mesmo lendo essa mesma Bíblia, Satanás, ele começa a bagunçar o nosso coração para que a gente não aceite esse fato. Que nossos pecados foram lavados. Uma vez eu fiz uma conferência no Centro de Convenções de Tegu e um repórter, ele veio me entrevistar. E sabe o que ele me perguntou? Pastor, eu tenho uma dúvida sobre a missão Boa Notícia. E eu dei uma entrevista para ele. Ele perguntou para mim, pastor, qual a diferença entre o senhor e os pastores de outras igrejas? E eu respondi, por acaso você frequenta alguma igreja? Não, eu nunca fui para nenhuma igreja. Eu não acredito em Jesus. Tá, mas você já escutou falar que Jesus Cristo morreu na cruz? Sim, disse, eu sei. Por acaso, você sabe por que Jesus Cristo morreu? Não, não sei muito bem. Ele morreu para lavar o nosso pecado na cruz, no nosso lugar. Então, se Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, se ele foi castigado na cruz pelos nossos pecados, então o que seria correto dizer? Que nós temos pecados ou que nossos pecados já foram lavados? Isso é, se ele pagou pelos nossos pecados na cruz, então está certo dizer que o nosso pecado foi embora, acabou. Mas a maioria das igrejas da Coreia, embora Jesus Cristo tenha morrido na cruz, eles ainda dizem que tem pecado, choram, imploram, pedindo perdão pelo seu pecado. Mas a nossa igreja, sabe que igreja é? Porque na Bíblia diz que Jesus Cristo morreu por todos os nossos pecados, que ele já foi punido por todos os nossos pecados. Então, nossos pecados já foram todos lavados e a gente já não tem mais pecado, a gente acredita nisso. Sabe o que ele me falou? Pastor, realmente eu gostaria de perguntar uma coisa. Sim, pode me perguntar. Pastor, é verdade que eles dizem que são pecadores das outras igrejas? Sim, eles dizem. Verdade? Verdade, vai lá e pergunta. Então, por acaso eles estão acreditando no quê? Se Jesus Cristo morreu na cruz por todos os nossos pecados e eles dizem que são pecadores, eles estão acreditando no quê? Aquele repórter, ele perguntou várias vezes para mim, é verdade que as outras igrejas dizem que são pecadores? É verdade mesmo? Então, se Jesus Cristo morreu na cruz para lavar nossos pecados e as pessoas ainda dizem que são pecadoras, então as igrejas estão erradas, não é? Eu falei, vai lá e pergunta a você mesmo. E eu acho que realmente ele foi e perguntou. E naquele dia ele escreveu o artigo. Ele escreveu uma grande página, ele escreveu uma página inteira sobre a nossa reportagem. Depois eu nunca mais pude me encontrar com ele. Mas sabe o que é incrível das pessoas? Não é porque a gente enxerga que a gente está vendo. Vamos ver um versículo de 2 Coríntios. Uma palavra de 2 Coríntios. Capítulo 4, versículo 3. 2 Coríntios 4, 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus desses séculos cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.
Aqui está falando que os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O evangelho, o que é o evangelho? É o fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz para lavar os seus pecados. Isso é o evangelho. Então, dentre muitas pessoas que dizem que acreditam em Jesus hoje em dia, muitas pessoas dizem que são pecadoras ainda porque cometem pecado. Mas, se a gente lê alguns versículos da Bíblia, com certeza a gente cometeu pecado. Mas Jesus Cristo na cruz lavou os nossos pecados, nós fomos lavados, nós fomos santificados, nós fomos justificados. A Bíblia diz claramente isso. E essas pessoas também leem a Bíblia. Leem a Bíblia, mas eles não conseguem perceber isso. Uma vez, a mãe de um irmão veio me procurar. E eu comecei a conversar com ela. Ela frequentava outra igreja. E eu perguntei para ela, a senhora tem pecado? Sim, eu tenho pecado. Você acha que eu não tenho pecado? É, uma pessoa herege como você que diz que não tem pecado. E eu abri para ela Isaías capítulo 53. Eu li para ela Isaías 53, versículo 6. O que está escrito ali? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu li esse versículo para ela. E eu falei para aquela senhora, pode ler esse versículo? E ela leu. E eu perguntei, a senhora tem pecado? Lógico que eu tenho pecado. Com certeza está escrito aqui na Bíblia, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Pessoal, está escrito na Bíblia de que todos os nossos pecados passaram para Jesus Cristo. Se ele passou o nosso pecado para Jesus Cristo, então nós não temos mais pecado. Então eu perguntei para ela, você tem pecado? Estou falando que eu tenho pecado. E eu falei, lê de novo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mas mesmo assim a senhora tem pecado? Estou falando que eu tenho. Eu não podia entender. Eu perguntei, por que a senhora não acredita na Bíblia? Como eu não acredito? Eu acredito. Onde da Bíblia que a senhora acredita? Acredito nos 66 livros da Bíblia. Vocês é que não acreditam. Aí eu dei risada. O que está escrito na Bíblia? Eu falei, pensa de novo e lê o que está escrito. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ela ficou assustada. Ela não conseguia falar mais nada. Mas a senhora ainda tem pecado? Ela se assustou. Com certeza que diz que Deus passou todo o nosso pecado para Jesus Cristo. Tem várias partes da Bíblia que falam isso. Não é porque você lê a Bíblia que você conhece tudo da Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, falou que tem o Deus desses séculos que cegou o entendimento dos incrédulos. Nos olhos dessa pessoa, somente enxerga aqui versículo da Bíblia que são pecadores. Elas não veem a parte que nosso pecado foi perdoado. Mesmo essa senhora lendo a Bíblia 3, 4 vezes,
Ela não conseguia perceber que o nosso pecado passou para Jesus Cristo e ela continuava clamando que era pecadora. E naquele dia, ela é uma senhora de bastante idade, mas através desse versículo, através da palavra da Bíblia, ela percebeu o quê? Todos os meus pecados foram perdoados. E ela é uma senhora muito idosa, e depois ela voltou para casa. E ela chamou cada pessoa que ela conhecia, e ela abriu a Bíblia, e ela falou, foi assim que os nossos pecados passaram para Jesus Cristo, e assim que nós recebemos o perdão do pecado. E quando Jesus Cristo ressuscitou, ele falou que nós fomos justificados, porque ele já lavou todos os nossos pecados. Ela continuamente falava isso para as pessoas. Vamos procurar mais um versículo da Bíblia. É Isaías 44, versículo 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Jesus Cristo, ele lavou os nossos pecados, ele desfez as tuas transgressões como a névoa, os teus pecados como a nuvem. Ou seja, ele apagou, ele já acabou com esse pecado, sumiu. Tem muitos versículos da Bíblia dessa forma. Em João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista falou olhando para Jesus Cristo, ele é aquele que está levando o pecado do mundo inteiro. E ele vai morrer na cruz e com essa punição ele vai lavar todos os nossos pecados, vai perdoar todos os nossos pecados. Mas as pessoas não conseguem compreender essa palavra. Mais um versículo, vamos procurar. Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, 10. Eu vou ler. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Aqui está falando que nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecado. No Antigo Testamento, eles pegavam a ovelha e matavam essa ovelha para lavar o pecado momentâneo, mas não podia ser lavado eternamente. Mas no versículo 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, Jesus Cristo, ele lavou os nossos pecados não até um certo tempo, mas ele lavou eternamente. Eternamente ele perdoou os nossos pecados. Aqui no versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, porque ele foi crucificado pelos nossos pecados na cruz, por isso ele nos aperfeiçoou para sempre. Então, aqui no versículo 17, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Deus disse que nunca mais vai se lembrar dos nossos pecados. No versículo 18,
Ora, onde a remissão deste já não há oferta pelo pecado. Então, depois da morte da cruz de Jesus Cristo, já não precisa mais dar oferta nenhuma pelo pecado, porque Jesus Cristo já pagou por esses pecados para sempre. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Se a gente quisesse entrar no Santo dos Santos, a gente tinha muito medo por causa do pecado. Mas porque o sangue de Jesus lavou os nossos pecados perfeitamente. Então agora a gente pode ir com intrepidez. Porque Deus falou que não vai se lembrar do nosso pecado nunca mais. Mas Satanás, ele fica cegando o nosso coração. E quando a gente escuta essas palavras, ele faz com que a gente não se lembre. Embora eu fale de novo, se vocês pegarem esses sermões do Evangelho, escutem cuidadosamente. E quando vocês escutarem pela segunda vez, vocês escutaram atentamente a primeira vez, mas a segunda vez que vocês escutarem, vocês não vão se lembrar do que vocês escutaram a primeira vez. Por mais que você queira ler cuidadosamente a Bíblia, Satanás cega o nosso coração e ele não deixa a gente se lembrar dessa palavra. Então, há muitas pessoas que frequentam as igrejas. E tem tantos versículos da Bíblia que diz que nossos pecados foram lavados por causa da morte de Jesus Cristo na cruz. Mas as pessoas não conseguem acreditar nisso. E elas pensam que são pecadoras. Elas pensam que tem muito pecado. Há muitas pessoas assim. Não vamos acreditar no nosso pensamento. Vamos procurar cuidadosamente na Bíblia. Então, aquela senhora, mesmo vendo, escutando a palavra de que não tinha mais pecado, ela continuava a dizer que tinha pecado. Mas se receber graça de Deus e a pessoa ficar cheia do Espírito Santo, ela pode se libertar daquele espírito mau. E quando lê a Bíblia, ela pode enxergar que seus pecados foram lavados. Ela pode ver que ela foi aperfeiçoada, que ela foi santificada e justificada. E assim você pode acreditar que seu pecado foi lavado e que você foi justificado e você vai acreditar que você foi santificado. Mas muitas pessoas, embora frequentem a igreja, porque as pessoas não sabem verdadeiramente sobre isso. Por mais que elas leiam a Bíblia, na Bíblia tem muitos versículos que diz que nosso pecado foi perdoado, mas elas não conseguem enxergar isso. Então não acontece com outras coisas. Mas quando fala sobre a palavra de Deus, Satanás não deixa a gente receber a palavra. Pela boca, eu mesmo lendo que meus pecados foram perdoados, mas ela ainda clama que é pecadora. Pela boca diz que Deus justificou, mesmo lendo isso, mas continua dizendo que eu sou pecador. Por isso, com coração humilde, nós temos que ler a Bíblia cuidadosamente. Então, só os versículos que a gente leu hoje, tem tantos versículos, além desses que diz que nós fomos justificados, mas muitas pessoas nas igrejas dizem que elas são pecadoras. E o fato delas dizerem isso, que elas são pecadoras, Jesus Cristo queria perdoar o pecado dela na cruz. Mas elas estão falando o quê? Mas Jesus Cristo não conseguiu perdoar nossos pecados na cruz, por isso eu sou pecador. Pessoal, não vamos acreditar no nosso pensamento. Já que o nosso pecado já foi perdoado, porque diz isso na Bíblia. Eu desejo com que vocês possam viver com o coração grato diante de Jesus Cristo. Que vocês acreditem que seus pecados foram perdoados. E Jesus Cristo não morreu em vão na cruz.
Eu desejo com que vocês creiam piamente nos seus corações que Jesus Cristo lavou seus pecados. E assim que seu coração esteja cheio do Espírito Santo e que vocês possam ter uma vida clara e brilhante. Eu prego para as pessoas que não frequentam a igreja, mas indo para as outras igrejas também, as pessoas, eu falo para elas que Jesus Cristo já lavou nossos pecados. E muitas pessoas querem se libertar do pecado. E para essas pessoas eu prego a palavra. Eu falo que o sangue de Jesus Cristo da cruz não foi em vão. Mas eu digo para elas que a gente tem que acreditar piamente que Ele já lavou todos os nossos pecados. Isso é acreditar em Jesus. Que vocês aceitem essa verdade no seu coração. Que vocês recebam perdão do pecado. E que vocês se tornem pessoas que agradeçam a Jesus Cristo que perdoou seu pecado. Vamos orar. Santo Deus Pai, hoje à noite, com os nossos olhos, como Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, como Judas Iscariotes vendeu a Jesus, como aqueles sacerdotes mataram a Jesus, nós pudemos vir cuidadosamente. Por isso, Jesus Cristo, morrendo na cruz pelos nossos pecados, Ele cuidou de todos os nossos pecados. E Ele lavou nossos pecados perfeitamente. E para que todos nós que estamos presentes aqui possamos receber a graça de Deus. Que possamos nos libertar do pecado e possamos ter uma vida clara e abençoada diante de Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós. E eu espero com que a vida clara de Deus possa estar sobre nós. Que o Senhor abençoe todos os nossos corações para poder estar com o glorioso Jesus Cristo. Nós agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.